Programa Universo e Cultura, todas as segundas-feiras às 19 horas. Apresentação: Babalaô Ifá, Olá Ifá, Alberto Júnior e o espiritualista Eduardo Henrique. Culturas, religiões, filosofias diversas em um só lugar. Programa Universo e Cultura, trazendo diversidades de informações para vocês. Às vezes a pessoa fala: por que devo jogar búzio? Por que devo jogar o Wopperlefá? Então, assim, o búzio nós chamamos de Dilogum ou Meridilogum, né? Que é o jogo de 16 búzios. O Babalaô é mais habituado a jogar o Wopperlefá no atendimento ao cliente. Então, assim, o Babalaô, ele na verdade, quando ele cria Tefá, né, quando ele cria Ifá para a pessoa, ele vai fazer um estudo sobre toda a espiritualidade daquela pessoa. Quem acompanha, quem são os anjos guardiões, ou seja, o orixá de cabeça, o orixá Ledá, que nós chamamos, né, matéria massa de origem, quem é o pai, quem é a mãe, quem é que socorre, os ancestrais, qual é a energia, quem ele deve cultuar para neutralizar o negativo daquele Odu, daquela energia. Então, o culto de Ifá é um culto que abrange muitos outros aspectos, que às vezes eu vejo por aí hoje um modismo, né? Ifá modismo até, inclusive no outro programa falamos a respeito disso com o Baba Luciano, aonde você não vê elementos como assim um Babalaô. Ele sabe fazer uma reza, ele sabe fazer uma benzeção, ele não precisa cobrar preços absurdos que nem a gente vê por aí, um trabalho de um Babalaô com onerosos, coisas assim muito caras mesmo, entendeu? Deixando às vezes o atendimento, a religião inacessível às pessoas que não tenham poderes aquisitivos assim de classe A, classe B. Então, o culto de Ifá, existe todo um código de ética que a gente vê que muitas vezes as pessoas não respeitam. Então, você tem um Awo, né? Um Awo é filho de segredo, né? Um filho de segredo jamais pode atacar um outro Awo. Você não pode fazer mal a uma pessoa que não conhece ou não tem um conhecimento de magia que você tem. Você tem um código de ética, de moral, de crescimento, de aprendizado. Um dos primeiros ensinamentos de Ifá é a sabedoria e a tolerância. É você saber respeitar seu próximo, você saber respeitar cada ori. Ori significa cabeça. Cada ori ele tem que ser respeitado. O ori de um mendigo, o ori de um presidente, o ori de um sacerdote, que de repente no mendigo na rua que você possa maltratar, a ancestralidade que acompanha aquele mendigo pode ser de uma hierarquia às vezes muito maior do que acompanha a nós mesmos, né? Então hoje a gente vê um culto que chegou no Brasil mais ou menos em torno de 23 anos, na diáspora, né? Os babalaôs não vieram para o Brasil, né? O culto de Ifá Orumilá é comum em Cuba, né? Que é o Ifá afro-cubano. O meu Ifá é um Ifá africano, que é o africanismo. O Ifá afro-cubano, ele é diferente do Ifá africano, né? É uma religião também maravilhosa, feita em cima de fundamentos, é uma herança dos negros que foram para Cuba, né? Então, assim, Orumilá, ele é uma divindade assim, fundamental dentro dos cultos afrodescendentes. Um exemplo, o Candomblé. Orumilá, ele é o deus do destino. Orumilá é o dono do jogo, né? Então,
Quando o Babalorixá lá, ou a Ialorixá do Candomblé vai para sua peneira de jogo de búzio, vai estar consultando Ifá também. Então, a nossa religião, a religião de Ifá é uma religião complexa, é uma religião onde você é, todos podem adentrar, né? É uma religião que é a primeira mão de Fá, segundo a minha família. Eu venho da família de Otundá Odekulé Gundimé e Arabá Babassalau. Otundá significa príncipe. Então meu babalaô ele vem por parte de mãe de família real sanguínea, parte de pai Kudifá e Kudegungun. Então a primeira mão de Fá ela é acessível a qualquer pessoa. Claro, obviamente existem pessoas que têm caminho em Fá, ou seja, um caminho de ser um aô, um caminho de ser um sacerdote, que é um caminho longo, um caminho demorado, um caminho onde você tem que estudar bastante, onde você tem que aprender bastante, onde você vai passar por um longo treinamento para se transformar num aô. Então, acho que eu não sei se eu consegui responder direito aí a sua pergunta, Eduardo, mas dentro do culto de Fá nós cultuamos os orixás através de Fá, né? Então você veja bem, cada família cultua orixás específicos. Então, quando você se inicia em Fá, você se sagra para Ifá, né? Você se inicia para ele. Posteriormente que você se iniciou para Ifá, você vai se iniciar para o seu orixá. Então, se a pessoa é de Ogum para Ogum, se a pessoa é de Xangô para Xangô, de Oxum, Oiá. São só que a iniciação dentro de Ifá é diferente da iniciação do culto de Elegum. Consegui responder a sua pergunta, Eduardo? Conseguiu responder até 5. Muito boa, muito boa. Uma outra pergunta aqui. As divindades do culto de Ifá seria os orixás apenas? Então, o culto de Ifá, assim, como que nós usamos um termo um pouco diferente, né? O Babalaô, ele lida com Urumalés. Urumalés são orixás, existem orixás que habitam o céu, outros que habitam a terra. Então você tem o termo Urumalé e Éborá. O Éboras são esses que incorporam, esses que vêm em terreiro, esses são Éboras. Urumalés são seres divinos, né? São seres assim, orixás geradores. Então o culto de Ifá ele se subtende no culto do orixá Oromilá e de basicamente todos os orixás, né? Exu, Ogum, Oxum, Babegum, Yami, Saluga. Então existem orixás que, por exemplo, que são cultuados dentro do Ifá que não são cultuados no Candomblé. Muitas pessoas do Candomblé foram procurar conhecimento em determinados orixás dentro do culto de Ifá. E dentro do próprio culto de Ifá, por exemplo, da minha família, a Guibolé Albemô, ela vem da cidade de Belcutá. Nós fazemos de uma forma. Aí você vai em Lagos, é feito de outra. Você vai para uma outra cidade, já é feito de outra forma. Então, dentro da própria família, por exemplo, na minha família tem orixá que nós cultuamos e na outra família não cultua o orixá que nós cultuamos na nossa. Porque a religião da Nigéria, né, eu falo, quando a gente fala em orixá, a gente fala Nigéria e Daomei, né? Por exemplo, o Daomei, que é o atual Benin, que é terra de Queto, né? Terra de Exu. Você tem dentro do próprio território da Nigéria muitas etnias. Não é só o Yorubá que é falado lá. Você tem a região de Ibo. A região de Ibo já é um outro dialeto. É uma outra mitologia. Para nós, dentro da religião de Ifá,
ou mesmo dentro do candomblé, nós somos uma religião monoteísta. Nossa religião ela não é panteísta, é monoteísta. Olorum, o Eledumário, ser supremo que está acima de todas as coisas. E os orixás, que são seus ministros, né, o que administram a criação de Olorum. Já no povo de Ibo, já é diferente a mitologia, os nomes, a forma lá de jogo já muda e entra dentro do próprio território, né? Porque existem histórias, relatos históricos que é Odudua, né? Então essa era, a era que o africano começou a mexer com metal foi na era de Enoque, né? Então isso se subentende mais ou menos uns 300 e pouco anos antes de Cristo. Porém, é comprovado através de objetos encontrados da arqueologia, antropologia, de culturas rupestres, de mulheres, de seios fartos, que o culto de Inhaçã, o culto de Inanã, é estimado de 35 mil a 45 mil anos, né? Porém, a estrutura mitológica, esse panteão da forma que é conhecido hoje, já vem aí da pré-história, né? Não é proto-história, né? Já vem da pré-história para cá. Assim, muito boa colocação, Alberto, que hoje em dia o pessoal também não vê pela essa visão, né? Muito importante. É interessante porque você veja, muitas pessoas vão procurar em Fá por causa de poder, que é uma coisa errada, né? Não, porque o Babalaô sabe fazer muita magia, o Babalaô sabe fazer muito feitiço, o Babalaô sabe fazer chover, sabe dança da chuva, né? Eu não sei porque nenhum Babalaô aqui não fez reboque para São Paulo para acabar com a seca aqui da represa aqui né, da represa aqui da Cantareira, né? Verdade. Mas assim, a cultura sim é uma cultura maravilhosa, é um código de ética e moral muito bom, entendeu? O Orumilá, ele exige dos seus filhos essa conduta, né? Essa boa conduta, né? Ou seja, a boa conduta é a essência de tudo, né? É muito importante dentro do culto. Sim, é importante e fundamental não só do culto de Fá, né? Isso é uma questão de vida, né? O ser humano ele tem por obrigação de tentar ser melhor a cada dia, de cada dia se melhorar, né? E o religioso ele tem essa obrigação em dobro, né? Sim. O que seria Mi dentro do culto de Fá? Então, Iami, todo mundo pergunta isso, né? Essa onda, esse modismo de Iami é complicado. Iami significa minha mãe, né? Então ela tem uma um dos orixás que tem uma ligação muito grande com Urumilá e Exu, né? Então Iami ela teria vamos dizer assim, um pacto entre Urumilá e Exu, porque a sociedade de Geledé é uma sociedade matriarcal, né? Onde o espaço onde as iniciações são iniciações femininas. É claro que existe o espaço masculino, assim como o culto de Babegum é um espaço masculino, um culto patriarcal. Assim como o culto de Urumilá, a sociedade dos Babalaôs antigamente também era 100% patriarcal. Hoje em dia, pelo o interesse de muitas mulheres, então se houve reuniões com os Arabás na África, com os Babalaôs,
estão aceitando a mulher dentro do culto. Então, eu sou, Eduardo, eu sou aquele sacerdote da forma antiga. Eu não costumo assim de revelar segredos. Então, Yami significa minha mãe. É minha mãe. Yami, minha mãe. É um aspecto coletivo das mulheres, né? É uma força coletiva das mulheres. Essa sociedade feminina? Oi? Seria uma sociedade feminina, no caso? Isso, uma sociedade feminina, essa força feminina, ela pode atuar de forma positiva ou forma negativa, dependendo da conduta do ser sobre a Terra. Entendeu? Nós estamos aqui no planeta Terra para crescer, para evoluir, para aprender, para se melhorar. Então, essas energias femininas, dependendo da sua conduta, ela pode agir de forma positiva ou negativa, entendeu? Isso vai depender de como a pessoa age, de como ela é no dia a dia, do caráter, né, da pessoa, né? É né? Do destino da pessoa. É claro que toda boa conduta, existe um ditado em Fá que um uri-ire, um uri-odara, um bom uri, uma boa cabeça, pode levar o ser humano às nuvens, né? Às estrelas, a conhecer os céus, né? Um uri-burucu, um uri ruim, uma má cabeça, pode destruir o destino de um ser humano. Entendeu? Verdade. A gente percebe que em Fá, né, é muito importante o conceito, né, e os odus dentro de Fá. É fundamental, né? O nosso culto é culto de Odu, né? Orixá, Odu primeiro e Orixá através dos Odus. Eu acho interessante que hoje em dia é uma moda, por exemplo, a pessoa não faz nem a primeira série, já quer aprender as aulas da faculdade, né? Então, assim, em Ami, toda religião de matiz africana, afrodescendente, seja ela afro-brasileira, afro-cubana, haitiana, mesmo nos Estados Unidos, você tem aquela questão chamada Oro. Oro é segredo. Então você faz juramentos, entendeu? Você jura em não revelar certas coisas, você faz juramento que você não vai propagar certos conhecimentos aos ventos. Entendeu? Então hoje em dia eu vejo gente escrevendo coisas que eu fico de cabelo em pé. Eu até tenho alguma coisa ou outra postada que eu pego de outros autores. Mas, por exemplo, eu não, você pode entrar no meu Facebook, você não vai ver uma fotografia de fundamento, de ouro, de coisas minhas particulares. Então é complicado, entendeu? Eu acho que é uma cultura muito bonita, é uma cultura onde o sacerdote tem muita competência de ajudar as pessoas também até com rezas, orações, com pós. Nós damos muito pós-rezados, axé dudu, que são sabões preparados, pós tanto para se passar, soprar, se comer. Às vezes um pó bem feito vale mais que um trabalho, que um ebó, né? Ebó significa trabalho, traduzindo sacrifício, não sacrifício no sentido de você imolar, matar, mas sim você desprender tempo, desprender dinheiro, que você faz com pó, entendeu? Então é claro, se você fazer um trabalho, um ebó grande, você comendo uma vez um pó não vai resolver, mas às vezes a pessoa não tem dinheiro, então é onde você começa a fazer um tratamento. E muitos sacerdotes não têm esse conhecimento, né? Ou não querem, né? Ou querem lá a sua conta bancária bem gorda, né? Para poder querer ajudar alguém, né? Ou seja, tem que... O importante, né, de precisão, que a pessoa está precisando no momento, naquela hora, né? Sim, claro. Eu acho que é assim, né? Na África é cultural o sacerdote, o
No caso, o Babalaô seria como se fosse o pajé, né? Um xamã nas outras culturas. Então você já viu algum pajé em tribo aqui, nossas aqui no Brasil, negar atendimento para alguém? Me responda isso. Você já viu, Eduardo? Nunca vi, não. É a mesma coisa um Babalaô. O Babalaô ele seria uma espécie de um pajé, né? Um xamã só que africano, né? Então é complicado, né? Então hoje em dia, quando você fala de essência, fala de raiz, fala de resgate de cultura, muita coisa se perde, né? Foi a mesma coisa com que nós estávamos conversando agora há pouco tempo com o mestre Renan sobre a Jurema, sobre a evolução da Jurema, a evolução das coisas. Então eu entendo assim, tudo que é feito da forma antiga funciona melhor do que é feito da forma moderna, entendeu? Que a moderna ela sempre vai usar menos recurso, que ela sempre vai querer ir pelo lado mais fácil, né? É complicado. Por exemplo, eu tenho um pó de Exu para a prosperidade, um pó de comer, que para mim fazer ele eu demoro 30 dias rezando todos os dias, entendeu? Aí você vê, às vezes você tem um iniciado seu, você tem um filho que ele não quer fazer, ele prefere vir aqui e pagar quanto eu peço para ter na casa dele do que ele lá ficar 30 dias rezando, entendeu? Verdade. Então hoje em dia a gente não tem que ver só a religião como uma muleta, né? A gente tem que fazer força com a nossa cabeça, tem que saber o que quer. A religião africana ela é uma religião assim tão bonita como muitas outras, né? E feita com responsabilidade, com sabedoria. Ela é uma religião, vamos dizer assim, de muita força, de muito poder, sim, isso existe, entendeu? Existem fundamentos, são muito primitivos, conhecimento primitivos, tribais, de magias muito antigas, né? A gente lidamos com seres muito antigos, com seres tribais, né? Com seres aborígenes, então às vezes por isso que muitas vezes é difícil você entender e compreender certos aspectos que o culto utiliza, né? Mas é uma religião maravilhosa. É um Ifá, é uma religião que você requer muito assim um desenvolvimento intelectual muito grande, te obriga a estudar, te obriga a você raciocinar acima de tudo, entendeu? Você tem que ter um raciocínio rápido, um raciocínio bom, entendeu? Não é religião para preguiçoso. As pessoas que querem se iniciar em Fá, não adianta ser preguiçoso em estudar, porque senão não aprende. Ou não adianta também se iniciar e dizer sou iniciado sem saber, né? Não, a pessoa pode se iniciar. E, assim, são caminhos. Existem 3 formas de iniciação dentro da minha família. Primeira dela é a vontade da pessoa se iniciar. A segunda é quando você faz o Ifá que salva. Ou seja, você vai iniciar aquela pessoa para que ela tenha prosperidade ou para que ela você afastar uma desgraça, uma doença, uma coisa que às vezes não tem cura, uma necessidade, né? uma necessidade grave. E a iniciação que você tem caminho, né? Aquela que você tem caminho de ser um sacerdote, que você tem um chamado de fato. Agora, você vai ser um bom ou um mau sacerdote dependendo da sua dedicação. Se você se dedicar pouco, você vai ter pouca coisa para doar. Se você se dedicar bastante, você vai ter bastante coisa para doar. É que nem você procurar um médico. E existem médicos que são ótimos. Existe médico que você entra bom, capaz de sair morto lá do hospital, né? Verdade. Então é isso aí. Hoje em dia o pessoal que coisas muito fáceis, a gente percebe que hoje em dia tem até iniciação virtual, né? Eu fico até pasmo, né? Como é que a pessoa vai raspar uma pessoa virtualmente?
Onde tem cabimento isso? Mas hoje em dia o pessoal, eles querem buscar coisas mais fáceis. Ou seja, querem menos trabalho, menos vivência, menos essa questão. Rapaz, vou ser bem honesto pra você. Eu nunca ouvi falar de alguém raspar virtualmente, mas se tinha. Mas se já estão fazendo isso, o mundo realmente está perdido. É que nem existia há um tempo atrás um programa de uma rádio aí web também, que o Exu Tranca-Rua não dava consulta ao vivo, né? E respondia ainda questionamentos dos ouvintes. Então por aí você vê, né, a, a que ponto chegamos, né? A que ponto que chega a psicopatia, a maluquice das pessoas, né? E Então vamos lembrar aí acaba que, senhores corrompendo uma ouvintes, cultura, né? caso queiram fazer aí perguntas, participar, podem sim fazer pelo chat aí da nossa rádio, é radiocba.org, e teremos a maior satisfação em estar respondendo. Pode falar, Mas me Edu. passa depois o contato aí desse Tranca-Rua. Ele tem Facebook também, tem WhatsApp. Rapaz, o negócio tá difícil. Nós que temos seriedades, que tentamos nos esforçarmos para fazer a coisa assim certinha, é, se aprimorar. Quando não sabemos, vamos procurar os nossos mais velhos, os nossos irmãos, porque a gente que é nós temos essa questão de família, né? Muito forte. Nenhum babalaô pode fazer tudo. Pelo menos assim, dentro da minha família é assim. Então às vezes eu preciso de um irmão que tem coisa que eu não tenho, então eu vou lá, converso com ele vem aqui, faz para mim, faz para o meu filho. Então a gente não sai fazendo tudo para todo mundo e pregando que faz tudo, que isso não é realidade. Um babalaô, para ele ter tudo, ele tem que ter muitos anos. Então, ou seja, ele vai ter tudo um dia. Só que aí com muito tempo de culto. Eu me iniciei em Fá em 2002. Né? Iniciei em Fá no africano, aprendi o Fá cubano também, com um cubano, um Obariaté, o Alejandro. Aprendi Fá cubano. Sou de família de Fá africano, mas assim, eu procurei me aprimorar, né? A estudar, a procurar raízes, pontos de vista, converso com pessoas que às vezes são de outras famílias, para trocarmos ideias, experiências, vivências, entendeu? Então isso é importante. E isso é difícil às vezes você ver, porque muitas vezes você vê um sacerdote que te proíbe você ir em outro lugar, tem sacerdote que te proíbe você ler um livro, comprar um livro e ler, entendeu? Então, outros não ensinam nada, entendeu? Acho que quem não ensina nada é porque também não tem nada para ensinar. Acho que é mais ou menos por aí. Não tem nada para passar. Não tem nada para passar, entendeu? Então, é claro, é óbvio que tem coisas que você tem época, tempo certo de você ensinar isso, tem. Mas você tem que ensinar o básico, entendeu? Então, é complicado. Então, eu vejo aí gente do candomblé atacando gente que é de Fá, eu vejo gente de Fá atacando quem é do candomblé, falando que o candomblé não é puro, que o candomblé faz maluquice e vice-versa, que isso é uma coisa ridícula ao meu ver. Eu vejo gente que é de Fá cubano falando mal de Fá africano e vice-versa. Um bandista também entra no meio desse rom. Então é uma competição boba, né, que cada um na sua. A nossa religião é maravilhosa, seja ela africana, cubana, afro-brasileira, umbanda, jurema. Então, desde que você tenha a linhagem, né, desde que você venha de uma boa família, né, uma família estruturada. Então, estamos na época de união, né? Porque nós já sofremos tanto preconceito
a religião africana, a religião do negro, ela é uma religião de resistência, inclusive na África. Ela não é Verdade. uma religião de resistência apenas aqui no Brasil, não. Mesmo porque a maioria hoje em dia da religião africana é muçulmana, é evangélico, é católico, entendeu? Então, houve uma época que o número de babalaos da África era muito pequeno, era muito pouco. Graças ao Orumilá, graças ao Olorum, os guardiões da cultura, muitos reis que fizeram questão de guardar a cultura, resgatar e escrever os odus, porque era uma tradição oral, não existia escrita. Então, o povo Urubá, como não tinha uma escrita, como os egípcios, como os incas, como os hindus, né? Enfim, os povos antigos, era uma tradição oral. A história, essa oralidade começou a ser registrada tarde na história, né? Bem tarde mesmo, foi depois da época da escravatura, bem depois. Eu não me lembro ao certo a data. Já te falei que a minha memória anda meio ruim. Mas Normal, né? Muita informação também. sabe, então eles estão fazendo um resgate cultural da religião africana, né? Tanto que a importância do culto de Fá, né, culto de Urumilá e culto de Ami, né, culto da sociedade de Geledé, que ambas culturas se tornaram patrimônio da humanidade, né? Patrimônio cultural da humanidade, né? Isso pela Unesco. Assim como a nossa roda de capoeira, não sei se você sabia disso. Você sabia disso? Não muito. A roda de capoeira nossa também aqui no Brasil foi considerado patrimônio imaterial, né? Patrimônio pela Unesco, né? Que tem a mesma importância aí do culto de Fá, do culto de sociedade de Geledé, do culto de Ami. Então, né? É um título cultural, né? Que protege mundialmente essa história, né? Também é um reconhecimento primitivo da cultura, né? Verdade. Como até você mesmo disse, né, Alberto? Eu acho que é o momento das pessoas pararem para refletir e ver que discussões e isso de quem sabe mais ou quem está certo ou errado, deviam parar com isso, que isso não leva ninguém a nada, né? Quem está certo e quem está errado nesse mundo? O que é verdade, né? Então, eu acho que o pessoal, como até você mesmo sempre diz, né? Religião vem para agregar, não para desagregar. Eu acho que é o momento do pessoal se unir, né? Ao invés de tantas discussões e brigas. Ah, minha religião é melhor, minha tradição é melhor do que a sua. Porque isso não leva ninguém a nada, né? É um preconceito descabido. Você veja bem, religião boa é aquela que te faz bem. Verdade. Então, toda religião é boa. Aquilo que te faz bem é o que te agrada. Esse preconceito, eu só citei as religiões afro-ameríndio, né, de origem africana, mas você vê praticantes de bruxaria com preconceito com Umbanda, Candomblé, nós com preconceito com eles, esse povo aí que faz reiki, que pra mim isso daí não é uma terapia, é um sacerdócio também, entendeu? Uma opinião particular, porque você se transforma quase que num monge, né? Então, Verdade. O preconceito para com nós. Então, assim, o mundo ele precisa se espiritualizar. Espiritualização, elevação, não tem nada a ver com religião. Você tem religiosos espiritualizados, evoluídos, e você tem religiosos fanáticos e atrasados. Não adianta nada você falar assim, ó, eu pratico, hoje está na moda, né, cientologia.
O cara pratica cientologia, mas é um ogro, né? É um animal na vida, né? Verdade. Não tem sabedoria, não tem respeito por ninguém. Então eu acho assim, espiritualização, elevação não tem nada a ver com religião. Que todas elas estão cheias de gente ogra, grossa, que não tem respeito pelo ser humano, pelo próximo, pelos animais, por nada. Certamente. Chegou também num ponto importante. Assim, em Ifá, qual a importância do sacrifício? O que o sacrifício representa para Ifá? E qual é o conceito de Ifá sobre isso, Baba Alberto? Ai, ai, ai. Essas perguntas são polêmicas demais, né? Pra gente falar via rádio, né? Mas aqui nós falando da experiência, né, própria, Então, assim, as vivências. todas as religiões de origem xamãs, vamos colocar assim, aborígenas, seja ela que use o sacrifício ou não use o sacrifício, o sagrado ofício, né? O sacrifício, a palavra sacrifício vem do sacrifício, ou do sagrado ofício, né? Da imolação, né? Então toda a cultura aborígena primitiva que tem ou não tem essa questão, você tem que vivenciar. Não é uma energia ruim como muitas pessoas imaginam que seja. Então as pessoas não têm noção do que seja. É a mesma coisa, se você for lá procurar um pajé em tribo qualquer aqui no Brasil, participar daquele ritual, lá soprando rapé no seu nariz, ele cantando no chão, fazendo as rezas deles em cima de você, você só vai saber se você passar por aquilo. É igual a essa parte do sacrifício. E lembrando que a religião afrodescendente é mais ou menos que nem os Hare Krishnas. Os Hare Krishnas, quando eles cozinham, a cozinha não é sagrada, eles não rezam o alimento deles, eles são vegetarianos, mas eles rezam o arroz, a fruta, a salada, etc, etc. O nosso alimento é igual, entendeu? A nossa comida é sagrada. Então, dentro do Ebé, né, dentro do espaço terreiro, quando é candomblé, quando é Ifá é Ebé, né, ou Ibo. Então, dentro do Ebé, isso também é sagrado. Então, nós damos uma parte dessa energia para o orixá e a outra parte nós nos alimentamos com ela, entendeu? Sim, até mesmo em outras culturas se usa o sacrifício. Até na cultura judaica também é comum, vemos o sacrifício de bezerros, ovelhas, animais, né? Então, isso aí é uma questão cultural, né? É complicado você confrontar uma cultura nativa. O islamismo, por exemplo, ela tem origem aborígena, né? Se você for avaliar, ela tem a pré-história, a proto-história, desde que o homem é homem, desde as primeiras civilizações. Então você faz uma coisa hoje, no terceiro milênio, que era feita 3 mil anos, 4, 5, 10 mil anos atrás, choca, né? Então eu me considero um guardião da tradição, um guardião da tradição antiga. Então existe diferença em desperdício, né? Você fazer a coisa com o intuito, né? Então assim, desperdício, intuito, às vezes um intuito de você, quando você faz para elevação, crescimento, não para prejudicar ninguém, atrapalhar a vida de ninguém, entendeu? Mesmo porque isso é errado. Tudo que é usado para isso não pode ser ingerido, entendeu? Então é muito relativo, entendeu?
Por isso que os adeptos das religiões de Fá, ou mesmo Candomblé, talvez seja menor do que outras, em virtude da compreensão desse assunto que você abordou. Verdade. Eu tenho também uma outra pergunta também, Baba Alberto. No caso, em Fá, existe uma idade certa para se tornar um babalaô? Não. Veja bem, culturalmente, na África é bem diferente que no Brasil. Veja bem, nós estamos no mundo moderno, entendeu? O mundo moderno tudo é diferente. Uhum. A África antiga, essas questões eram familiares, entendeu? É que nem um pajé aqui. Você tem que nascer na família do pajé para se tornar pajé, entendeu? Você pode até aprender certas coisas não sendo da família de pajé, mas você nunca vai ser o pajé, entendeu? Verdade. Hoje em dia tem pessoas querendo ser índio, né? Então, não adianta o branco querer ser pajé, que não vai ser o filho do pajé, o neto do pajé, né? E lá na África existe essa questão também, entende? Principalmente nos títulos de Arabá. Arabá é o babalaô chefe de uma cidade inteira, né? Então hoje outros núcleos, né? Vamos dizer assim, né? Outros núcleos. Dentro de uma cidade já existe mais de um Arabá, entendeu? Então, assim, a idade depende da dedicação da pessoa, conhecimento da pessoa. Entendeu? Quanto mais você se dedicar, claro que você pode se tornar um babalaô mais rápido. E ao meu ver, para você envergar esse título, você tem que ter o quê? Popularidade. Né? Não adianta você ter conhecimento e esse conhecimento não ser empregado em nada. Né? Então, verdade. O verdadeiro babalaô é aquele que nasce para ser babalaô. E se ele nasce para ser babalaô, ele nasce para atender as pessoas, atender o público, trabalhar com essas questões espirituais, com o mesmo que um pajé que no Brasil faz. Trabalhar na saúde, tanto físico, mental e espiritual dos seus seguidores, entendeu? Então um babalaô, ele se torna babalaô quando ele é conhecido, quando ele atinge esse equilíbrio. É claro que um título pode ser dado bem antes, né? Hoje em dia, você com dinheiro compra o título de babalaô em um mês, entendeu? Verdade. Bom, estamos aqui, né, com o Alberto abordando o tema Ifá. Já encerraremos o programa pelo horário que já é, né? São 21 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Já encerraremos. Estamos aqui num diálogo com Baba Alberto e Paula Ifá, falando sobre Ifá. Baba Alberto, em Ifá, assim, um babalaô, para ele se tornar um babalaô, como você próprio disse, né? Não existe a questão de idade, né? Assim, mais é a questão de sabedoria, correto? Assim, na minha família são 7 anos no mínimo para você se tornar babalaô, entendeu? Depois que você recebe a primeira mão, Omoifá. Nós não usamos a nomenclatura Itefá e Xefá, que é normal em outras famílias. Então nós temos Omoifá e Aoifá, onde que nós fazemos uma cerimônia chamada Ipinodu. Então aí, quando você faz a cerimônia do Ipinodu, você se torna babalaô. Mas é a questão que eu me referi anteriormente, essa questão o título, todo mundo pode ter. Ser é outra coisa, na verdade é que nem um médico experiente e um médico sem experiência, né? O professor e o discípulo,
você vai começar a Verdade. engatinhar aí, né? Você vai começar a fazer os seus primeiros atendimentos, os seus primeiros trabalhos, as suas primeiras rezas. Não adianta que quando você não é criado de forma nativa, que o nativo fica lá desde os 7 anos de idade lá, às vezes até antes, vendo ali o pai rezar, o tio rezar, participando, você cresce naquele meio. Então não adianta que um babalô que faz as coisas aqui no Brasil não vai ser igual o conhecimento. Então você vai se dedicar, né? E pode ser que você esqueça um pedaço de oriqui, aí você vai lá e lembra, entendeu? E vai crescendo até você chegar a um momento que você não esquece mais, que fica tudo gravado na cabeça, entendeu? A gente começa aprendendo fácil para depois fazer o difícil, entendeu? Entendi. Passa por um preparamento, né? Por vivências, antes de se tornar um cargo maior, que seria o babalaô, né? Isso. Começa ajudando o babalaô, né? Uhum. Começa participando, né? Ajudando, vendo ele fazer as coisas, preparando as coisas, estudando os oriquis, as rezas dos odus. O que seria o Oriki? Seria rezas? Oriquis são rezas, São rezas. Tradução literária são orações, rezas, né? E você Sim, que oriquis para os ouvintes que estão ouvindo poder entender também, né? Tem umas que são meio cantadas, isso vai depender da família, do entendimento, né? Oriki, Oduras, né? Uns são rezados mesmo, Babalé, Oi. Pode falar. Desculpa me interromper. Tem uma pergunta aqui para você. O que seria Itãs? Itãs são histórias. Nós falamos Ecê, Itã e Fá. São contos, histórias de Fá. Então toda a nossa Bíblia, vamos dizer assim, nosso conhecimento vem através dos odus. Os odus, ele contém o oriqui, a reza dele, e os itãs, as histórias dele, entendeu? Onde que o babalaô ele vai conhecendo, vai decorando, vai aprendendo história. E quando você cria e fala para uma pessoa, joga o opelê, o saco da pessoa, o consulente vai se identificar com uma dessas histórias, entendeu? São histórias, são contos. Então lá tem desde a história do orixá, quem é Ogum, as lendas de Xangô, de Oxum, as guerras, a mitologia, fica tudo dentro dos itãs. Verdade, que não adianta também a pessoa dizer que pertence a algo sem antes conhecer, né? É sempre bom conhecer. É ótimo você conhecer, eu acho que tudo que você vai fazer, pesquisar antes, né? Não só Ifá, religião de Ifá, tudo, né? Isso é uma coisa da vida. Você quer, por exemplo, os jovens querem fazer faculdade de determinado assunto, vai pesquisar como que é o mercado, se gosta, se não gosta, quer fazer um curso profissionalizante, enfim, tudo que façamos na vida, a gente tem que procurar conhecer um pouco antes, né, para depois ver se é isso que quer, né, porque também acontece muito também, né, às vezes a pessoa acha que é aquilo, mas não é, né, não gosta, acaba não gostando, é igual você fazer uma universidade, né. Às vezes tem muita gente que entra na faculdade, descobre que não é aquilo, sai, vai fazer outra coisa, né? Mesma coisa é a religião, né? A pessoa tem que conhecer antes, ver se é aquele caminho que é para a pessoa, né? E religião, a pessoa vai escolher aquela que lhe faz bem, né? Aquela que mais se identifica e que gosta. É questão igual de faculdade, né? Faculdade a gente vai escolher qual que a gente quer fazer, qual que a gente se identifica melhor, qual que nos faz bem, que a gente quer para nossa vida. É isso aí, só com uma diferença.
Ifá tem caminhos. Ifá, você tem um chamado. Nem todos podem ser sacerdote de Ifá. É uma sociedade secreta onde que as pessoas que têm cargo de babalaô, que vão dar continuidade ao sacerdócio, são escolhidos, né? Não, você pode entrar, como eu expliquei, né? Todo mundo pode entrar no primeiro caminho, né? Os primeiros aprendizados, mas não são todos que passam para a faculdade, digamos assim, entendeu? Sim, ou seja, Ifá assim, todos podem entrar, né? Mas assim, para se tornar sacerdote, aí já tem que ter caminho, né? Isso aí, isso na minha família, veja bem, existem famílias que até para você ser homoifá, você receber o primeira mão de Fá, precisa ter o chamado, precisa ser feito um jogo e Fá chamar, entendeu? Na minha família é dessa forma, não critico a outra forma, entendeu? Então é interessante deixar bem claro, para não falar que o Baba Alberto já tá ficando maluco, tá inventando coisa. Então na minha família é assim. Então, eu faço as coisas de acordo com a minha família. Sim, de acordo com os seus ensinamentos, né? Que é muito importante também lembrar que o que está sendo dito aqui está passando um pouco da sua experiência, do que você aprendeu, né? Mas cada um tem sua experiência própria, né? Com certeza. Cada um traz sua bagagem espiritual, às vezes de outras linhas que não deve ser descartada, não se deve desmerecer, né? Porque às vezes traz experiências muito interessantes, né? Então eu acho que às vezes, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou juremeiro por devoção, né? Então a Jurema é uma coisa do meu coração, entendeu? Então Ifá, ele chegou na minha casa, é uma casa de Fá, minha casa é uma casa de culto de Urmilá, um Ibo de Fá, né? É o carro-chefe dela, digamos assim, entendeu? Mas jamais o Ifá veio, a Jurema veio antes, mas eu jamais, a Ifá veio agregar, veio somar. Eu quando faço Jurema, faço Jurema, eu quando faço Ifá, entendeu? Não misturo uma coisa com a outra. Sim, que é importante lembrar, né, que a gente deve permanecer a tradição, né? A gente não pode pegar o culto de Jurema, por exemplo, e misturar com o de Fá. Separar cada um com seu cada um, né? Com certeza, mas você pode ter certeza que já tem gente misturando aí Ifá com um monte de coisa, Jurema com um monte de coisa, Candomblé com um monte de coisa. Bruxo, não tem bruxo cultuando o orixá na roda de bruxos, Verdade. né? Então, hoje em dia a gente tem que ter um bom senso. Acho que a gente tem cabeça, a cabeça foi feita para pensar. Então, se você pode se informar o que é Ifá, o que é bruxaria tradicional, o que é Wicca. Dentro da bruxaria, por exemplo, tem um monte de linhagem, né? Então, assim, o que é Umbanda, que é Umbanda tradicional, que é Umbanda esotérica, enfim, o que é igreja evangélica, o que é pentecostal, o que é presbiteriana, as católicas, que hoje tem mais de uma, né? Tem a apostólica romana, a anglicana brasileira, e assim vai. E é importante também lembrar, né, que dentro dessas culturas de família, cada um tem seu tipo de preceito, seu fundamento, seus ensinamentos, mesmo sendo igrejas ou mesmo sendo famílias da bruxaria, cada um tem seu preceito, seus fundamentos e ensinamentos, não são nenhum igual ao outro, né? Não. Cada um tem a sua forma de pensar e agir. Eu acho que essa questão aí de preconceito é uma coisa de branco. Se você. Eu aprendi pagelança com um amigo, Cariri Chocó, Tecane, inclusive é de família de cacique falecido. E ele
ele me contou uma história que os antigos contavam, né, que na região da mata, eles e os negros se juntavam, né, para poder fugir, né, da polícia, da época da perseguição, da escravatura. Então são coisas que você veja, a união do vermelho com o negro, né, se uniram para as forças, né, as sabedorias para poder se defender do branco. Então está na hora de a gente perder com essa questão do preconceito religioso, com a homofobia, enfim, com uma série de coisas que não cabem mais no terceiro milênio. Nós estamos em 2015, terceiro milênio, né? Tão aguardado, quem é da minha geração sabe. Quem é da minha geração, estou com 47 anos. Então, eu quando era adolescente, a gente fica com aquela questão que tinha aquela polêmica de 2000 chegarás, de 2000 não passarás. Que até colocou muita gente em pânico na época, né? Acho que na minha por 2012. Então, teve até uma passagem de ano diferente de todas as outras, né? A passagem do milênio. Se você procurar na internet, quem quiser ver os vídeos no YouTube, foi diferente dos outros anos, entendeu? Então, ou seja, nós vivemos no mundo moderno, no mundo de que você tem computador de mão, um mundo onde uma criança de 6 anos faz videoconferência com o pai pelo celular, entendeu? Então, certas coisas não cabem mais, né? O preconceito, enfim, o mau caratismo, né? A violência, a cultura da paz, né? Hoje em dia, às vezes, dependendo, se você falar que você é praticante de espiritismo ou é macumbeiro ou é de fá, é capaz do outro cara querer te bater, entendeu? Porque você é evangélico. Verdade, bem assim, dizer, nossa, aquele cara é macumbeiro, aquele cara mata animais, e ele faz coisas macabras. Se afasta, não? Se afasta de você. Se afasta, verdade. Se você numa entrevista de emprego, dependendo da pessoa falar que você é candomblessista ou afrodescendente ou ifaísta, você pode perder o emprego, infelizmente. Coisa que você deveria ter orgulho de falar. Orgulho, eu tenho. Por que eu tenho? Porque a minha vida, a forma que eu vivo, a minha função permite que eu fale. Mas existem pessoas que não podem, infelizmente. Se falar, perdeu, entendeu? Verdade. É a realidade. E uma coisa que não devia existir no Brasil, né? Porque o Brasil já diz, né? O Brasil é um país de todos. É para todas as crenças, para todas as cores, para todas as idades, para todos os tipos de crenças, né? É algo que devia ser livre, o cultuamento, acaba se tornando algo meio fechado, né? Discriminado, há uma imposição nisso tudo. É uma imposição religiosa, na verdade, né? Então, é o fanatismo que faz isso, né? As pessoas esquecem de raciocinar, de pensar. Então, as pessoas não pensam. As pessoas agem por impulso e por ideais que são ideais ultrapassados, né? Se você for analisar friamente, é um pensamento de Inquisição ainda, da Santa Inquisição. Porque certas atitudes que nós vemos aí, depredação de terreiro, jogar pedra em criança, às vezes bater, expulsar da favela quem é afrodescendente, que nem aconteceu no Rio de Janeiro, as pessoas do tráfico expulsando quem é de Umbanda, de Candomblé do morro, entendeu? Só faltou o quê? Colocar na cruz e queimar, né? Então é uma inquisição de certa forma, né? É que você para ver, né? Que da Idade Média, naquela época que queimavam bruxas em fogueira, tudo mais, a sociedade ela evoluiu em tecnologia, mas de consciência ela ficou parada lá naquele tempo. Se você for parar para perceber, hoje em dia só falta as pessoas apedrejar as outras, como estão fazendo, né? Hoje a gente vê aí a questão de tolerância, apedrejando outra pessoa,
Você vê que o ser humano, ele evoluiu na tecnologia, mas a consciência não. No Brasil, até que nós estamos bem, porque lá fora é pior. Lá, verdade. Na Europa é pior, nos Estados Unidos é pior. Se você colocar nos países árabes, então nem se fala, entendeu? Então, olhando por o ponto de vista que nós somos brasileiros, nós recebemos todo mundo de todos os lugares, até que aqui não tem tanto, mas a forma de pensar é bem essa mesmo que você falou. As pessoas são ainda atrasadas, né? Vivem com a cabeça mental, a evolução mental de 1800 para trás, né? Verdade. As pessoas não evoluem de consciência, elas não param para pensar que todas aquelas pessoas também são seres humanos. Só que ninguém é obrigado a ser a mesma crença, ter o mesmo pensamento, ter as mesmas ideias, porque são pessoas diferentes. Ninguém tem um metabolismo igual ao outro, ninguém tem um pensamento igual ao outro. Então, eu acho que as pessoas deviam entender que se uma religião faz bem pra gente, não significa que a do outro não vai fazer bem a ele, né? Com certeza. Eu acho que cada um na sua, né? Nem tu no mundo nasceu para ser padre, médico, pastor, difá, ou mesmo um cabeleireiro, um mecânico. Eu acho que cada um tem que seguir o seu destino aí e fazer aquilo que se sente bem. Eu tenho um amigo meu que é mecânico. Ele não troca o ramo dele por nada desse mundo. Entendeu? Pra ele é tudo, né? E tem gente que às vezes olha, pô, o cara é mecânico, que é isso, só anda com unha suja, né? Aquela coisa. Verdade. Então, cada um tem o seu destino desse mundo. Mas é isso, Eduardo. Vamos encerrar o nosso programa aí, que são 21 horas e 25 minutos. Você estendendo, daqui a pouco vai até meia-noite. A gente tá devagando aqui, daqui a pouco vamos encerrar com o Exu e Pombogira. A gente começa a falar de uma coisa, acaba com outra e termina com outra. Isso é universo e cultura, né? Assuntos, né? Mas eu agradeço aí a presença de todos os ouvintes. Muito obrigado aí por ter nos aturado aí esse tempo aí. Muito obrigado. Que ao Lorum, que ela é do mar e que os orixás aí iluminem todos vocês. Nós temos um cumprimento em Fá que nós falamos assim: Aboru, Aboia, Boxixé, Agboatô, Ixure, Ofum, que é um cumprimento de Fá. Então eu deixo aí meu Motumbá para quem é de Motumbá, meu Macuiu para quem é de Macuiu, meu Colofé para quem é de Colofé, meu Saravá para quem é de Saravá, Namastê para quem é de Namastê, Arro para quem é de Arro. Paz, luz, harmonia aí para todo mundo aí. Um grande abraço. Paz. Gostaria também de lembrar que quem quiser estar vendo mais sobre as novidades, quais temas vão ser abordados no próximo programa, pode estar acessando a nossa página no Facebook, nossa página oficial da rádio, que é facebook.com/Rádio Cultura Brasil África, facebook.com/Rádio Cultura Brasil África. Aí se quiserem deixar alguma mensagem, sugestões, opiniões, são sempre bem-vindas. Pode deixar suas mensagens. E também lá vocês podem estar acompanhando melhor as novidades e tudo que rola em nossa rádio. Axé a todos, tenha uma excelente segunda-feira, um bom começo de semana a todos, né? Fiquem na paz de Olorum, Axé de Olorum a todos, e é isso aí. E até o próximo programa. Aguardamos todos vocês aí na próxima segunda-feira. Caso queira conhecer melhor meu trabalho, o meu site é ileaxeifaorixá.com.br, ileaxeifaorixá.com.br. O meu telefone é 98273716311. Um abraço a todos, Axé de Olorum. Até mais. E a gente esqueceu de um pequeno detalhe que é muito importante do nosso patrocinador, criarrox.com. Quem quiser criar sua rádio, seu site, pode estar acessando lá, pode estar criando seu site. Tem promoções exclusivas, né, Alberto? Também, né? .com,
no .net, no .org. Dê uma olhada lá. Quem quiser criar sua rádio, assim como a nossa, site, dá uma olhadinha lá que tem super promoções lá para vocês. Axé de Louron a todos e uma ótima noite. Ótima noite a todos. Abraço, Edu. Até mais, querido. Programa Universo e Cultura, todas as segundas-feiras às 19 horas. Apresentação: Babalaô Ifá, Olá Ifá, Alberto Júnior e o espiritualista Eduardo Henrique. Culturas, religiões, filosofias diversas em um só lugar. Programa Universo Cultura, trazendo diversidades de informações para vocês.